Estamos ao vivo, mais uma live da English U, mais um bate-papo, mais um chat English U. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Aguardar aí o Instagram, chamar os seguidores, aí o pessoal que tá online, que pode ver o vídeo nesse horário de almoço. Mais um bate-papo e hoje com o tema do meu artigo sobre intercâmbio, que hoje é um livro, né? Foi um artigo da minha pós-graduação. Logo que eu concluí minha pós-graduação, meu artigo foi sobre exatamente isso, esse mesmo tema, as contribuições do intercâmbio no aprendizado de uma língua estrangeira. Ou seja, por que fazer um intercâmbio é importante? Quais são as contribuições para você melhorar, né, a sua língua estrangeira? Já deve passar um monte de coisa aí na cabeça de vocês, né, que estão assistindo agora ao vivo, que vão assistir agora ao vivo, que vão interagir comigo. E também você que está assistindo, né, não agora ao meio-dia, no horário de almoço dessa quinta, mas vai assistir depois. Dá para imaginar muitas contribuições, né, que existem aí quando você realiza o intercâmbio. Bom, primeira coisa que eu quero falar, antes do pessoal, o pessoal tá chegando aí, que eu vou falar agora no meio da live e também no final, tá? Para ninguém perder. Você que é aluno English U e acompanha as lives aí, acompanha esse conteúdo, já recebe, quando se matricula, o meu artigo sobre intercâmbio, na verdade o meu livro, né? Agora é um livro, recebe ele em PDF, no formato e-book. E quem é aluno, é possível você comprá-lo também, né, no formato de livro. E eu não estou com nenhum aqui agora, né? Eu não estou em nenhuma das unidades, nem em Limeira, nem em Santa Gertrudes, e os livros estão nas unidades. Você pode encontrar no nosso site englishu.com.br, mas eu vou sortear aqui para quem comentar eu quero, né? Eu quero o livro, e eu vou sortear aqui algumas pessoas para enviar gratuitamente o e-book, né? Esse livro aí é totalmente bem completo aí. Ele é curto, bem direto, falando sobre as contribuições do idioma, né, do intercâmbio no aprendizado dos idiomas. Especial inglês, espanhol e também todos os outros idiomas, italiano, dou exemplos ali do alemão também, enfim. O que é um intercâmbio, primeiramente? O intercâmbio, então, é quando você deixa o seu país e vai para um país de origem onde a origem é o idioma que você estuda, que você está aprendendo ou melhorando, ou acabou de estudar. Então vamos supor, em 2012 voei para a Irlanda, lá a ideia era ir para o Canadá, não ia demorar um pouco, acabei decidindo pela Irlanda, seria um pouco mais rápido dentro do propósito que eu tinha, e fui para um país que falava inglês para estudar, trabalhar e também, né, melhorar o idioma, né, fazendo tudo isso, melhorar o idioma. E aconteceu isso comigo, foi sensacional, por isso da ideia, né, depois que eu terminei a pós-graduação, falar sobre isso na conclusão da minha pós, nesse artigo que hoje é um livro, tá? Então, se você quiser ganhá-lo, digita aí eu quero, tá? Mesmo depois, não sendo ao vivo, a gente vai entrar em contato com você aí para compartilhar esse livro em PDF. Bom, o intercâmbio é isso então, e claro, se você estuda espanhol, por exemplo, você tem aqui toda a América Latina, né, Sul-América, para fazer esse intercâmbio. Fica mais barato, né? Um custo menor.
Por exemplo, a própria Argentina, né, na qual eu estou usando a camiseta hoje, já estive várias vezes lá, em Buenos Aires e outras cidades também. Você tem o Uruguai, que nós já estivemos, quando nós vamos em intercâmbios para a Argentina, a gente faz o Uruguai de barco também, pelo menos 1 ou 2 dias. Você pode fazer um bate-volta também, ou 1 ou 2 dias para Montevidéu, né? E você tem também o Paraguai aqui, que o pessoal acha que é só compras, mas é um país legal para você estudar espanhol, né? Sair daqui do Brasil já com um nível e melhorar o idioma lá, passar, sei lá, 2 semanas, 30 dias, né? Você tem vários países, tem a Colômbia também, que é possível, né? Então, países próximos aqui, né? A Colômbia um pouquinho já mais longe, um custo um pouco maior, mas a Argentina, Uruguai, Chile, né? Que nós já estivemos várias vezes fazendo intercâmbios com os alunos que estudam espanhol, alguns que estudam inglês já foram também e podem praticar o inglês, porque são capitais, né, de países, como você for em São Paulo, você encontra muito gringo, né? Então, nas capitais desses países, você também pode falar inglês, não só o espanhol. Se você não domina o espanhol, o inglês pode ser utilizado. Então, é isso. A princípio, para espanhol, isso, e para inglês, você tem a Irlanda, que eu acabei de citar, tem muitos brasileiros, mas você pode ir para várias cidades, não só a capital, Dublin, você tem Cork, você tem Limerick, você tem Galway, enfim, várias outras cidades ali do interior da Irlanda que você encontra menos brasileiros, embora tenha uma estimativa aí de ter 80 mil brasileiros na Irlanda, né, no geral, né, na Irlanda toda, ali na ilha toda. A capital Dublin tem um pouco mais de 500 mil habitantes, né, e depois você divide aí, né, cidades do interior da Irlanda com 30 mil, 20 mil, né, 50 mil, 70 mil, 100 mil habitantes, e a capital, né, com mais de 500 mil aí, que é Dublin, e vale muito a pena conhecer, né? Eu não vou contar aqui tanto sobre a minha experiência geral, mas vou dizer no que ajudou com as contribuições aqui, com os passos, né? E o que você vai encontrar aqui no artigo, obviamente, mais detalhado. Bom, você tem aí Estados Unidos também, que é possível fazer um intercâmbio, né? É mais difícil a questão do visto, eu vou falar aqui a diferença. Por exemplo, Estados Unidos você tem que fazer toda a aplicação aqui, né? Pagar para tirar o visto, ir até o consulado em São Paulo, né? Aplicar para fazer o visto e pode ser aprovado ou não, né? Perdendo ali o valor da taxa, né? E não tendo visto para poder viajar. Assim como você pode passar também, né? Ser aprovado no visto e ir ali para o país que você, para a cidade que você quiser. Muitos vão para Orlando, né? Já a Irlanda, comparando com os Estados Unidos, muitos brasileiros vão, é um país da Europa, então você tem o visto carimbado na imigração. Então você pode fazer um intercâmbio de curta, longa duração, que é o que eu vou explicar aqui. Então é carimbado lá mesmo, né? Se você já tiver a aprovação do de longa duração, que é a escola, e se não, de curta duração ali, de 1 semana, 2 semanas, né? 1 mês, 3 meses, até 3 meses. Então vamos lá, o que é o intercâmbio de curta duração? Para qualquer país que eu for, inclusive para a Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá também você aplica o visto aqui, porém é mais tranquilo, é um valor mais baixo, né, do que o dos Estados Unidos, e também tem uma exigência um pouco menor, né? Você já sai daqui com visto, mas tem uma exigência e um custo um pouco menor. Vamos pensar aí que você vai gastar até R$500 para o seu visto, Estados Unidos R$1.000, o dobro, 1.200, 1.100, dependendo, né? Mais o seu custo aqui ida para São Paulo, se você não é, né? Enfim, você pode então ter um custo nesse nível e depois tem os custos da passagem, outras coisas mais que eu vou falar até o final. Um intercâmbio de curta duração pode durar de 1 semana até 3 meses. Por exemplo, Argentina, Chile e Uruguai, muita gente vai por 1 semana.
perto, um valor menor, dá para você aproveitar nesse tempo. Nós, quando fazemos aqui na English U intercâmbios em grupo para esses 3 países, uma semana é suficiente, 7 dias, às vezes até 6, é possível conhecer muito, né? Fazer um intercâmbio de curta duração, investindo menos, investindo pouco, né? Menos. Claro que hoje em dia, né, nós íamos ter o nosso intercâmbio esse ano da Argentina em dezembro, tínhamos 2, 3 alunos confirmados, é um grupo de 5 pessoas pelo menos. Íamos ter aí no meio do ano que vem, né, em 2026, o da Irlanda, o da Europa, fazendo ali Irlanda e mais um país, ou só a Irlanda mesmo, Irlanda do Norte, né? Mas infelizmente não foi, né? Não conseguimos completar o grupo de pessoas. Alguns que tinham confirmado desistiram, então a gente depende desse grupo para acontecer. E a gente entende porque o custo, o valor do dólar hoje, então está muito mais difícil. No último intercâmbio nosso foi o ano passado, em outubro, fizemos um mochilão, na verdade, que eu vou citar aqui o que é. Foram 7 países em 16 dias. Foi mais que 2 semanas aí, né? 17 dias, 7 países. Foi sensacional e eu vou falar isso aqui também no final. E a escola, a English U, né, além do curso de inglês e espanhol, nós auxiliamos os alunos a fazerem seus intercâmbios. E agora, nesse momento, né, nesse momento aqui que os valores estão bem mais altos, né, o custo, o dólar mais alto, né, o euro muito alto, a libra muito alta, em comparação com o real que cada vez mais cai, né? Então está muito, muito caro para nós brasileiros viajarmos, assim como para muitos países aqui também da América Latina. Então, o intercâmbio de curta duração pode durar uma semana, como eu citei aqui na América Latina, né? Argentina, Chile, Uruguai, enfim. Para a Europa, a gente aconselha pelo menos 2 semanas no mínimo de um intercâmbio, porque é diferente, é mais longe, né? Tem mais opções para você conhecer. Então, 2 semanas é um mínimo bom. A gente faz isso também em 2 semanas, 14 dias, 16 dias, 17 dias. Seja bem-vinda, Júlia, nossa aluna. Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo, Helena. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre intercâmbio hoje. Enfim, e você, menos que 2 semanas é impossível, né? Você tem 2 dias, um para ir, um para voltar. Então, se você for em uma semana, 10 dias é muito pouco. Pelo menos aí 2 semanas, 14 dias, você aproveita 12 dias e mais um para ir, um para voltar. E por que até 3 meses? Tem gente que fica 1 mês, tem gente que vai comigo, eu vou como guia, fica 2 semanas e depois fica mais 2 semanas e completa o mês. Ou fica mais 2 meses e 2 semanas e completa os 3 meses. Então você pode ficar até 3 meses como turista. E aí você tem carimbado ali 90 dias de visto lá mesmo na imigração, Irlanda, Inglaterra, né, países da Europa, né, Holanda, enfim. Você vai para esse país, pode estudar nesse tempo inglês ou não, né? Você pode estudar ou não. E claro que dentro desses 3 meses é curta duração, não tem permissão de trabalho. Embora muitas pessoas, né, dão um jeitinho ali brasileiro, conseguem um trabalho legal, alguma coisa ali, né, free, né, um freelance ali, e conseguem fazer um dinheirinho se vão ficar ali 3 meses pelo menos. É possível fazer isso, porém não tem permissão de trabalho, né, documentado ali, que é a outra etapa que eu vou dizer, que é o intercâmbio de longa duração. Então entenda, existe um intercâmbio de curta duração, de 1 a 2 semanas até 3 meses. Você escolhe, vai ser carimbado 90 dias, você vai ter a sua passagem, né, o seu ticket de viagem de ida e de volta, né? Se você for matriculado numa escola que a gente tem parceria, matricula você em Londres, que seja na capital da Inglaterra, ou até no interior. Você tem ali Greenwich também, mais o interior ali de Londres, é possível estudar ali também. Na Irlanda, Irlanda do Norte,
no interior ou na capital é possível estudar. Então você vai com a carta dessa escola e é bem certo que com a carta da escola não vai ser recusado o seu visto ali de turismo. Então é muito mais tranquilo do que tirar o visto americano e canadense. A chance, né, se você tiver matriculado numa escola, a chance é zero. A escola é responsável por você durante o período que você estiver ali estudando. Mas eu posso estudar 2 semanas e ficar 3 meses no país. Posso, né? Claro que você vai ter a passagem de volta daqui 3 meses e vai ter que retornar nesse tempo. Então, eu posso estudar 2 semanas, pode estudar 1 mês, vários alunos já fizeram isso, pode estudar 2 meses e posso estudar os 3 meses inteiros, dependendo do nível que eu for de idiomas, que eu vou falar aqui já, qual é o nível que eu devo ir, né? Devo fazer o intercâmbio, não é bom ir do zero, ainda mais se você vai ficar pouco tempo, independente do idioma, inglês ou espanhol, ou alemão, italiano, ok? Então, a escola ali, né, sustenta o seu visto até o tempo de turismo ali que você vai ficar. Quando eu vou como guia dos alunos, a gente tem esse visto de estudo, né, em turismo, carimba 90 dias. E quando eles têm algum problema com você ali, vamos supor, você vai estudar só 2 semanas e vai voltar. Se tem algum receio, ali na imigração, duvidam de você, acreditam que você quer ficar ali, que não é a ideia, né? Eles querem que você cumpra o seu tempo de visto, para você não ficar no país mais que o tempo. Então eles podem carimbar só a quantidade de dias que você vai ficar, até a sua volta. Já carimbaram, por exemplo, no meu passaporte, 14 dias, 12 dias. Já carimbaram 90, né? Que é o tempo aí de curta duração. E no tempo maior, né, eles carimbam ali, se você vai ficar por longa duração, carimbam ali 1 ano, e depois você renova quando você renovar a escola, que é o que eu vou dizer agora. Então esse é o intercâmbio de curta duração, até 3 meses. Você vai como turista, né, como turismo mesmo, a maioria das pessoas vão assim. Aí você tem o intercâmbio de longa duração, independente do país, é o intercâmbio que você vai com permissão de estudo e trabalho. Então, na Irlanda, por exemplo, você matricula numa escola, vai estudar por um período, hoje é de 6 meses, né? 6 a 8 meses, e pode ser prorrogado aí até 2 anos. Isso serve para a Inglaterra também, para outros países da Europa. Então você pode, para a América não. Canadá vale, você curta duração e longa duração. Monique, seja bem-vinda. Estamos falando sobre intercâmbio. Não se esqueçam, quem entrar aí, comente eu quero, que vai concorrer aí um artigo sobre intercâmbio, meu livro sobre intercâmbio no formato em PDF, né? Em e-book. Vamos lá. Para o Canadá também vale essa curta duração, a gente tem parcerias com escolas lá, que você pode estudar, né, de 2 semanas até 3 meses, e depois fazer a longa duração também, que é estudar ali 8 meses, né, trabalhar nesse período de férias ali, que é possível 2 meses de trabalho, e depois ficar também, né, arrumar um trabalho fixo ali até o período da escola, que tem muito trabalho fora, né, e então é muito comum muitos brasileiros ficarem trabalhando nesse período até os 2 anos. Terminou o prazo de estudos de inglês, que é até 2 anos, você tem que voltar embora, termina o seu visto. Ricardo, como eu continuo o intercâmbio de longa duração se eu quiser ficar mais que 2 anos? Só se você tiver uma cidadania. E o que é a cidadania? Você se torna um cidadão europeu, um cidadão português, se você for uma cidadania com descendência de Portugal, se for uma cidadania italiana, né, com descendência italiana, que é normalmente a nossa aqui, portuguesa, italiana, né? Você pode ficar na Europa o tempo que você quiser, inclusive em países da América, por conta da cidadania. Isso já é diferente do intercâmbio.
Então muita gente agora está aproveitando para tirar a cidadania por conta do custo de fazer um intercâmbio de um mês, por exemplo. Você já consegue investir aí numa cidadania. Claro que está um pouco mais alto também. Antigamente aí 20 mil você tirava uma cidadania italiana, hoje está em torno de 30, 35 mil reais. Então também aumentou, mas o intercâmbio também está mais alto. Então se você pretende morar em um país da Europa, é legal que você tire a sua cidadania, que foi o que aconteceu com o casal de amigos e ex-alunos, o Rafael com a Márcia, com a família que estão morando na Itália hoje, moram em Rieti. Nós fomos visitar eles agora em outubro, novembro, lá na Itália, né? 1h30 de Roma, eles moram lá, já tem a cidadania e tem trabalho fixo, né? Podem ali viver naturalmente, já estão completando 2 anos lá e não precisam voltar embora, não precisa estudar, né? Ter um visto de estudo, já tem esse visto aí, a cidadania, são cidadãos europeus e podem morar não só na Itália, sendo cidadãos italianos, podem morar em qualquer lugar da Europa e com o tempo aí levar a vida deles em qualquer outro lugar. Então isso é a cidadania. Se você pretende morar no país, né, ou morar na Europa, é importante, né? Cidadania americana e canadense é quase que impossível, a não ser que você vá lá e case com uma pessoa americana ou canadense. Isso pode acontecer na Europa também, casar com inglês, casar com irlandês, né? Enfim, assim por diante. Deu para entender? Então, um bate-papo assim bem legal para você entender isso, né? E quando é legal eu ir para um intercâmbio, mesmo que eu vá estudar inglês lá, Ricardo, eu falo sempre para os alunos fazer como eu fiz. Pelo menos sair daqui com um nível intermediário, senão você sofre muito lá fora. Mesmo estudando, a gente matricula você numa escola lá de fora para dar continuidade no curso. Estuda aqui até o intermediário, ou no nível, ou no formato EAD, ou no formato presencial com a gente. Depois você vai mais tranquilo, desde o seu embarque, você passa já falando inglês na imigração, né? Claro, se você puder terminar aqui o nível B2, seria excelente. Todos que fazem isso vão e já entram direto no nível C1 lá fora, tem um certificado internacional já no nível mais alto, né? Tem a probabilidade de voltar e começar a dar aulas de inglês, né? Ou desse idioma que você vai estudar. Muitos fazem isso, é o que eu indico aqui para os nossos professores que eram nossos alunos e se tornaram professores. A importância de estudar fora, além da graduação aqui, da pedagogia ou da letras. Para mim, inclusive, a experiência lá fora é muito mais importante, né? Eu já falei aqui numa live anterior dessa semana sobre o que a gente perde por não falar inglês, né? E são esses contatos, né, fora do país, né? Hoje com a internet, né, com o WhatsApp, você pode falar com pessoas do mundo inteiro. E se você tem o idioma aí, né, na ponta da língua, que é o que a gente vem trabalhando a cada dia para acontecer, é excepcional, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui se tem como eu compartilhar aqui a live. Só um minutinho. Aproveitar aqui para compartilhar aqui, que algumas pessoas possam participar aqui ao vivo. Mas está sendo muito legal esse bate-papo. Vamos lá. Acho que aqui já deu. Bom, vamos lá. Bem-vinda, Monique, também, a Júlia que eu já falei. Acho que é Matheus Samurai, MTS Samurai, bem-vindo. Um bate-papo aí bem tranquilo sobre intercâmbio, né? Uma live diária ao meio-dia, no meio do almoço, um bate-papo aí sobre o aprendizado de idiomas e intercâmbio. E eu vinha falando então sobre a longa duração, sobre a cidadania, né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, quer ter um contato mais direto,
falar sobre intercâmbios. Nesse momento que os valores estão um pouco mais altos, nós estamos aí enviando os alunos de forma individual, aqueles que querem, né, fazer o intercâmbio de forma individual, não só em grupo com a gente, né? O grupo precisa ter pelo menos 5, 6 pessoas para que eu possa ir como guia. Então, os valores estão um pouco mais altos. Para conseguir um grupo hoje está um pouco mais difícil, né? Do que no nosso último intercâmbio já estava mais difícil, que foi em outubro, novembro. Nós fizemos 7 países, né, em 17 dias. Foi muito, muito legal. Várias capitais, algumas cidades do interior também. Itália, Inglaterra, França, Espanha, né? Barcelona, Calella, que a gente foi também, Beira-Mar ali na Catalunha. Fomos para Madrid também. Irlanda do Norte. Foi sensacional essa última viagem, no qual foi eu, Marcos, Renata, que mora nos Estados Unidos hoje, foi visitar o irmão dela, meu ex-aluno também, nosso ex-aluno que mora na Irlanda e também está terminando a sua cidadania para ficar na Europa. Rodrigão, grande abraço, Rodrigo. Então é isso. A importância do intercâmbio para você sair daqui já com nível. Saia daqui. Abraço, Camila, obrigado por entrar aí, pelo convite. Estamos falando sobre intercâmbios. E a importância de você não sair daqui do Brasil sem um nível. Então tenha pelo menos um nível intermediário. Era ótimo se saísse no nível B2, como eu falei, para entrar no C1, já estudando lá fora, né? Já pode entrar trabalhando. Desde a imigração até você entrar no país, você consegue, né, ter mais resultado, viver o idioma com naturalidade, aprender mais. Então às vezes você entra na escola, né, lá já, não sei se vocês sabem, mas você se matricula numa escola fora, eles fazem um nivelamento. Se você estiver ali no pré-intermediário, coloca você lá numa turma em andamento. Se a turma estiver na página 80, 90, 100 do livro, você vai seguir a partir dali. Não tem como voltar, como a gente faz aqui na English U. Começa exatamente onde está seu nível, na aula 1, aula 2. Né? Quem já tem o nível intermediário entra direto no intermediário. Lá te coloca onde está acontecendo. Então, se você está sem nível, eu lembro quando eu morei na Irlanda, tinha uma aluna, uma moça que chegou do México, e ela ficou na mesma casa de família que eu morei lá, e ela não falava nada de inglês. Então, ajudava ela, né, falava espanhol com ela, ajudava ela, mas ela começou do zero e ela sofreu muito dentro da casa de família, e ela também ia ficar por um ano lá. Graças a Deus deu tudo certo, ela saiu, né? De vez em quando tenho contato até hoje, já tem família, também era adolescente na época e hoje já fala inglês com naturalidade, usa o idioma no México na profissão dela. Então isso é muito legal, mas ela sofreu muito, eu conto muito essa história, né? Na sala de aula, no dia a dia, na casa de família, o pessoal da família foi muito paciente, mas mesmo assim ela sofria muito. Então, a dica que eu dou, vai sair do país, você vai para outro país estudar inglês, ou vai trabalhar, vai fazer um intercâmbio de curta ou longa duração, não saia daqui do zero, não saia daqui no beginner, né, no iniciante, tá? É legal aí pelo menos o pré-intermediário, o intermediário, e se puder aí, né, já vai um pouco pronto, porque as oportunidades também para você aproveitar lá são maiores. Você já pode chegar se aplicando para um trabalho, né? Já não usar o dinheiro que você está levando, tá? E uma coisa que eu falei para a Europa, no intercâmbio de longa duração, se você vai ficar ali, curta duração até 3 meses, como turismo. A partir de 3 meses, que é o de longa duração, para 8 meses, né? Para 1 ano, 2 anos, que até 2 anos você estudando, você precisa ter 4.000 euros na sua conta se você for para a Europa. Então fica muito mais caro também, por isso que muita gente acaba tirando a cidadania, porque você, 4.000 euros aí no nível que está o euro hoje, né? Quanto daria aí, né? Nós estamos aí R$6, vamos colocar aí, arredondar, né? Então 24.000 você teria que ter na conta. Você não mexe nesse dinheiro, ele fica ali numa conta que você abre no banco, né, lá no país que você vai ficar, na Inglaterra ou na Irlanda,
e essa é a sua emergência. Então você vai usando aos pouquinhos ali, né? Mas você tem que ter esse dinheiro, né? Mesmo que você não mexa nele. Por exemplo, eu levei esse dinheiro, era 3 mil euros na minha época, e eu não mexi em um centavo dele, porque eu comecei a trabalhar, né? Também na própria escola que eu estudei, eu fazia trabalhos de guia lá, e depois no hotel. E aí eu tinha meus valores, conhecia ali, né, outros países. O legal de ir para a Europa é isso. Estados Unidos também dá para você conhecer outros países, sair também para a Europa dali, fazendo um intercâmbio, claro. Mas a Europa é muito mais barato, muito mais próximo. Então, por exemplo, em um mês ali dá para você conhecer uns 8 países tranquilamente, fazendo um intercâmbio de um mês. Em 3 meses nem se fala, né? Então você tem Holanda ali próximo, Suíça, Suécia, você tem a Irlanda do Norte, em torno da Irlanda que eu estou querendo dizer, né? Você tem a Alemanha, enfim, Espanha, né? Que é muito perto e muito barato, né? Uma viagem ali dentro da Europa, às vezes você tem um ticket de ida e volta por 40 euros. Às vezes até por 10 euros em promoção, em épocas boas, mas normalmente 40, 50 euros você vai e volta para um outro país. Pode viajar no final de semana. E quem faz o intercâmbio de longa duração, de 2 horas então, de 2 anos, até 2 anos, imagina a quantidade de países, né? E eu vou falar aqui, né, para ir para a reta final, nós estamos aqui já 10, 20, 30 minutos, tenho mais uns 10 minutos aí para encerrar, sobre o Au Pair, né? Au Pair é um programa que muitas meninos também fazem isso, mas mais mulheres, porque antigamente chamavam de babysitter, babysitter, né? Você cuida da criança de uma família ou das crianças de uma família. E aí o que acontece? Você tem que ter o nível pelo menos intermediário, né? Para se candidatar, faz toda uma aplicação, também tira o visto americano, faz todo um processo, mas você já vai com esse visto e com o trabalho já arrumado. Então tem as mulheres que fazem essa aplicação. E terça-feira agora que vem é a última aula presencial de uma aluna que vai embarcar em abril. É a Sabrina. Ela vem estudando desde dezembro com a gente aqui, já tinha um pouco de nível de inglês, continuou os estudos com a gente, alcançou ali já o nível intermediário e vai continuar os estudos lá dos Estados Unidos no formato EAD com meu acompanhamento. Então a Sabrina embarca em abril e ela fez essa aplicação, era a última chance dela agora, tentou 3 vezes e não passava a idade que máxima é de 26 anos e é a idade dela. Tem uma pessoa que conversou com a gente de Santa Gertrudes, que o irmão dela veio fazer uma aula experimental ontem em Santa Gertrudes com a gente. Ela está morando em Connecticut, 40 minutos de Nova York, está vivendo esse momento de au pair. Então, o que é isso, au pair? Você se candidata à vaga, né? Se você tem o nível de inglês intermediário, muitas alunas nossas já foram, já voltaram, já viveram ali por até 2 anos também, que é o prazo máximo ali. Você pode estudar fora também, estuda lá, pode continuar estudando aqui, como a Sabrina vai fazer no formato EAD, continuando a nossa metodologia, e vai melhorar o idioma lá, vivendo numa casa de família, cuidando dos filhos. Você pode dirigir lá também, você leva os filhos dessa família para a escola, a família trabalha, normalmente você é a babá ali da família. Isso é muito comum, tá? É um trabalho também muito exigente, tá? Não pensa aí, não se ganha muito, mas tem um valor, né? Você pode viver com esse valor, tem uma exigência dependendo da família, eles cobram bastante, mas também você se diverte muito, né? Você vive como um americano, como uma americana. Isso é muito legal, né? Então, nos Estados Unidos é muito comum esse programa chamado Au Pair. Qualquer dúvida, você pode falar com a gente, né? Tem aí experiências de alunas que, né, como a Sabrina, que vai viver esse momento, e outras que já viveram, que estão vivendo agora esse momento lá. E você pode ter contato com essas pessoas. A gente não faz esse programa, tá? Não, mas a gente indica essas alunas que já se candidataram
e seguiram esses passos. Você pode seguir também, você que é mulher, né, menina aí até 26 anos de idade, tem essa idade para poder se candidatar a esse programa. E aí você pode ficar, né, renovando até 2 anos nesse programa. E claro, quando você volta com o seu inglês, né, muito, muito bom, né, já vivendo o idioma no dia a dia. Muitas pessoas que voltam, né, muitas meninas que voltam depois, né, já adultas, acima aí dos 28 anos, que ficam uns 2 anos, nem voltam mais para suas cidades natais. Isso é muito comum quando você faz o intercâmbio, é muito legal saber isso. Muitas pessoas raramente voltam para suas próprias cidades, vão para metrópoles depois de outros países, né? Por exemplo, muita gente de Limeira volta e vai para São Paulo, vai para Campinas, né? Cidades metropolitanas, né? Que tem mais oportunidades, porque você já abriu a cabeça. E é isso que o intercâmbio faz com você. E você que comentar eu quero aqui, meu artigo sobre intercâmbio, né? Eu vou enviar para você gratuitamente em PDF. E no meu artigo tem detalhes sobre tudo isso, sobre a importância, né, as contribuições de um intercâmbio para o aprendizado de uma língua estrangeira, tá? Então era esse o bate-papo, falar sobre intercâmbio, o que é intercâmbio de curta e longa duração, né? Como é ir para a Europa, como é ir para os Estados Unidos, para o Canadá, países da América, como é ir para o Chile, para a Argentina, Uruguai, que você pode fazer um intercâmbio aqui de espanhol, estudando também, Paraguai, né? Um país muito legal para você conhecer, não só para compras, né? Mas para você estar ali na Cidade do Leste para praticar o idioma, para estudar ali de 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é muito legal. A própria Argentina, que eu gosto muito, Chile, são intercâmbios aí que você pode praticar os idiomas que você fala, em especial o inglês e o espanhol. E também sobre o programa Au Pair, né, que é muito legal aí, você que é mulher pode se candidatar até os 26 anos e precisa de ter o nível, tá vendo? Ó? Porque para Au Pair você precisa ter o nível intermediário, né, chegar ali para passar na entrevista, você faz isso falando o idioma com a família, eles vão a família que vai escolher você, né? Não é você que escolhe a família a partir daquilo de quem é você aqui no Brasil, como você está no idioma. Então a família te escolhe, né? E esse processo é feito tudo aqui no Brasil e depois você já vai embarcando sabendo para a casa que você vai, né? Sabendo quem são as crianças que você vai cuidar, já conhecendo por aqui em vídeo. Tá? E conhece outras pessoas também, né? Outras meninas, mulheres que vão fazer esse programa na mesma cidade que você vai ficar, no mesmo estado, enfim. E aí você passa até também contato com pessoas de outros países, colombianas que vão até fazer esse programa, não é só para o Brasil. Então tem meninas, né, mulheres de vários países que se aplicam ao programa Au Pair. Qualquer dúvida, então, entre em contato com a gente. Não demore, comece a aprender inglês agora ou espanhol com a gente, né, no formato presencial EAD. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988 18 7946, tire suas dúvidas, venha fazer seu teste de nivelamento ou a sua aula experimental, né? A sua aula experimental ali do zero, se você é iniciante, e traga o inglês para sua vida, o espanhol para sua vida e abra portas aí para o mundo que vão realmente trazer muito resultado positivo para você, tanto resultado financeiro quanto resultado intelectual, né? Também profissional. Imagina aí que com o idioma, com o inglês, você pode trabalhar daqui do Brasil, de home office, para uma empresa de fora. Se você fala inglês, muitos aqui no Brasil, muitos alunos fazem isso. E aí você receber em dólar, por exemplo, em euro, em libra, trabalhando aqui do Brasil mesmo, se você não quiser mudar para fora, não é necessário. Né? Se você não quer morar fora, você pode trabalhar daqui no idioma. E você pode também se mudar, fazer uma carreira profissional lá fora e ter uma carreira internacional. Imagina você fazendo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado fora, né? Você talvez fazendo trabalhos voluntários, né? Muita gente vai para fora fazer trabalhos voluntários para melhorar o idioma, né? No prazo aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então o intercâmbio ele vem para colaborar com certeza, né?
tem o nosso artigo de intercâmbio aí, você vai colaborar com você, contribuir para que você melhore o seu idioma e melhore também a sua vida profissional e tenha resultados financeiros muito melhores, intelectualmente, sem dúvida alguma, né? É importantíssimo, você tem, além das faculdades, dos conteúdos que você pode ter acesso em artigos, em livros, em inglês, em espanhol, são muito maiores do que o acervo em português. E eu estudo filosofia, né? E o professor, eu faço o curso de filosofia do Olavo de Carvalho, e ele cita sempre, né, aqui, que é importante você falar pelo menos 5 idiomas, né? Para você absorver, né? Ser intelectual seria o seu próprio português, né? Mas depois o inglês, o espanhol, o italiano, o francês e o latim. Então, no mínimo aí esses idiomas. E é possível chegar nisso, porque se você aprende o segundo idioma, para chegar no terceiro, no quarto e no quinto ou no sexto, por isso que muitas pessoas que já aprenderam o segundo, chegam no oitavo, falam 8, 9, 10 idiomas, como o nosso amigo Pedro, né, da Espanha aí, fala 5 idiomas naturalmente, e comunica em mais 3, né, no total aí quase 8, viveu a vida dele toda em torno de idiomas, né, é possível quando você aprende o segundo idioma, o terceiro é uma consequência, ser trilíngue, o quarto, ser poliglota, o quinto, sexto, sétimo, é uma consequência, claro, se você quiser. Mas, falando inglês hoje, você tem contato com o mundo todo, a língua mais falada no mundo, né? E se você aprende espanhol, que é uma língua muito próxima do português, você não precisa aprender nenhum idioma a mais, a não ser que você queira crescer intelectualmente, como no curso de filosofia pede, né? Eu tenho aí italiano que eu estou melhorando, então meu quarto idioma, e o latim que eu gosto muito, mas não passei a estudar, sei algumas orações em latim, né? Tem o próprio francês também, que tem muitos livros, né? Muita história, então é bem importante isso. E o francês é próximo do espanhol, tanto quanto o italiano é próximo do espanhol e é próximo do inglês. Então, as línguas, né, vêm ali do latim ou vêm do grego, então elas se comunicam, né? Você aprende o inglês, já tem um pouco ali do alemão, um pouco do que tem no italiano, aí você aprende espanhol, né? Você vai aprender, você fala português, no espanhol você já tem 30% de espanhol, aí você foca no 70%. Então, se você aprende espanhol para aprender francês, é muito próximo também. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Em espanhol, né? I am Brazilian, eu sou brasileiro. E je suis brasilian, eu sou brasileiro em francês. Je suis brasilian, je suis brasilian. Eu sou brasileiro, eu sou brasiliano. É muito parecido, né? O verbo to be ali, né? O ser ou estar. Então eu conto isso no meu livro, né? Aprenda a se comunicar em um novo idioma. É importante você ler, e você que é aluno, você que não é aluno e acompanha nossos conteúdos, né? Tem o livro English U 10 anos, ó, com a história da escola até os 10 anos, e agora com a expansão da escola nesses novos anos, 11, 12 anos que a gente vai completar agora, né? Com uma nova unidade aí há 9 meses em Santa Gertrudes, abrindo novas portas, né? Enfim, para que a gente diminua essa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês e espanhol, enfim, no segundo idioma. E mostrando aí para vocês que é possível sim, nós, independente de onde nós viemos, qualquer pessoa pode aprender um segundo idioma, o inglês e o espanhol. Claro que ser professor, você não aprende para ser professor. Quando eu dava aulas de violão, a gente ensina o aluno a aprender a tocar músicas em violão, a cantar, né? Essa é a ideia. Se tornar músico é uma consequência, mas primeiro você aprende. E no idioma a mesma coisa. Você aprende a se comunicar, se torna fluente, né? Falando com naturalidade o idioma, e depois você pode se tornar professor. Ou depois você usa o idioma onde você vai. Muitos alunos da escola que se tornaram professores. É possível, mas não é uma regra. Não é para isso, né? Aí depende do objetivo. Então eu digo para você, independente do seu objetivo com o inglês, com o espanhol, a English U está aqui para te ajudar. Se você quer fazer um intercâmbio, morar fora, tirar sua cidadania, trabalhar daqui de home office para uma empresa de fora, tenho alunos aí
né? O Ivan, por exemplo, que foi nosso aluno e trabalha na Electro, por exemplo, a empresa, né, multinacional, aqui em Campinas, mas ele mora aqui em Limeira, trabalha home office para a empresa na área de TI e usa o inglês diariamente. Um exemplo aí de vários que nós temos. E se você quer morar fora, independente do seu objetivo, vem para a English U, conheça a nossa metodologia, participe, comece e vá até o final, que sem dúvida alguma, ou chegue até o intermediário se você pretende ir embora também, dar continuidade fora. É isso, se deixar eu fico falando aqui, ó, já quase 1 hora, a ideia era uns 40 minutos. Obrigado por você que participou ao vivo, compartilhe para que chegue até mais pessoas e quem comentar eu quero, vou enviar aqui, né? Para quem é aluno já recebe o nosso PDF, mas para quem não é aluno e comentar eu quero, eu vou enviar o nosso artigo sobre intercâmbio em PDF. É essa capa aqui, ó, né? Ele é o livro hoje, né? Mas foi meu artigo da pós-graduação, as contribuições de um intercâmbio para o aprendizado de uma língua estrangeira. Está aqui também dentro do livro English U 10 anos e no Aprenda a se comunicar em um novo idioma. Ok? Grande abraço, né? Uma ótima quinta-feira e até amanhã na nossa última live da semana, todos os dias ao meio-dia, aqui no nosso Instagram da English U, @EnglishUOficial. Abraço, see you next time, hasta pronto, ou hasta mañana, see you tomorrow.